Acho importante eu frisar que essa lista ela vem com o intuito de te fazer refletir acerca da necessidade das coisas que você tem aí de acordo com a tua realidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você não precisa se desfazer das coisas que estão nessa lista, ou muito menos não comprar mais porque você acredita que isso é ser minimalista. Pelo contrário, o minimalismo ele não tem um manual de regras do que você deve ou não deve fazer. Isso aqui é simplesmente uma lista de coisas que eu não compro mais ou compro menos. Afinal, foi assim que eu dividi essa lista, em coisas que eu não compro mais e coisas que eu passei a comprar menos conforme eu fui adentrando a esse estilo de vida mais leve e minimalista. Devidamente ajeitado no meu lugar, vamos lá para o primeiro item da lista. São lembranças de viagem. Isso, a gente não compra mais lembranças porque a gente entende que as maiores lembranças elas podem ser documentadas em fotografia e também na nossa mente, através das histórias que a gente vive por onde a gente passa. Até porque o nosso objetivo é também cada vez viajar mais. E imagina só se a gente trouxer uma lembrancinha de cada lugar que a gente for. No final, a nossa casa vai ficar cheia de entulhos também. Então, por conta disso, a gente não compra. Outros dois itens são desodorante e pasta de dente, que são coisas que a gente tem feito. E seguindo nessa linha de higiene pessoal, eu também não compro mais barbeador descartável. Eu tenho um de metal e aí eu só vou alterando a navalha de acordo com o tempo. Mais ou menos a cada 2 meses, geralmente. A quinta coisa que eu não compro mais são objetos descartáveis e principalmente garrafinha descartável, né? Acho que já passou a fase de a gente consumir coisas descartáveis. A gente precisa entender que não existe o fora, né? Tudo está dentro do planeta. E quando a gente vive com essa imagem de que a coisa é linear, de que tem um início, meio e fim, e quando você jogou na lixeira, você já não é mais responsável por aquilo, a gente está sendo, no mínimo, irresponsável. Então, por conta disso, a gente procura não consumir coisas descartáveis e também não ter garrafinha descartável. Nem prato, nem talher, nada descartável. Outra coisa que a gente não compra mais é aqueles plástico filme. No lugar também a gente compra pano com cera de abelha, que tem a mesma utilidade, mas é mais sustentável e dura mais tempo. O plástico filme você usa e você descarta. Então, seguindo aquela linha do descartável, a gente fez também essa substituição. E a sétima coisa são pote plástico. A gente não compra mais e a gente optou por comprar pote de vidro justamente por ser algo mais sustentável. O vidro ele tende a ser mais durável. Então por conta disso a gente tem optado também por comprar potes de vidros. Por mais que seja um pouco mais caro, ainda assim acaba sendo mais sustentável no longo prazo. A esponja a gente também parou de comprar, aquela esponjinha amarelinha, faz pouco tempo, mas a gente substituiu ela por bucha vegetal. E a nona coisa que eu parei de comprar em excesso é aquela quantidade de agenda que eu tinha, né? Às vezes quando tu tem trabalho e às vezes tu trabalha em casa, tu tem uma agenda no trabalho, tem uma agenda em casa, tem uma agenda... Cada lugar que tu passa tem uma agenda. E eu passei a ter a agenda virtual e aí no lugar disso tem um bloquinho de anotações que ele é muito mais prático, né? Porque ele é assim, ó. E eu consigo, quando termina a folha, simplesmente trocar, porque eu consigo abrir aqui e trocar. Então é muito mais prático e sustentável também. E aí por conta disso eu fiz essa substituição. E agora o item 10, 11, 12 e 13 são itens relacionados ao vestuário. O que eu não compro mais? Qual que é o item 10? São roupas baratas. Eu tenho priorizado por roupas um pouquinho mais caras, mas que entregam um custo-benefício melhor. O que quer dizer com isso? É que a roupa é mais durável. E principalmente tenho optado também
por marcas nacionais e que prezam pela sustentabilidade, que tem um olhar ecológico, tem um olhar atual, tem um olhar necessário. E o 11º item que eu não tenho mais, que eu não compro mais, são camisas sociais, justamente porque eu não tenho essa necessidade no meu dia a dia. E o 12º são camisetas coloridas. Eu tenho optado somente por camisetas brancas e pretas nos últimos tempos. Eu tenho algumas outras camisetas de outra cor, como uma listradinha e uma verde, mas que eu comprei já há bastante tempo e eu só ainda não me desfiz. Mas eu tenho optado somente por comprar, principalmente nos últimos 2 anos, camiseta branca e camiseta preta e de preferência sem estampa. Novamente, como eu ressaltei lá no início, isso é a minha opção de acordo com o meu estilo de vida. Eu tenho percebido que isso fez com que eu conseguisse aliar melhor as minhas roupas. Tendo camiseta sem estampa e camiseta mais neutra, eu consigo fazer mais combinações com menos roupas, o que acaba atrapalhando quando as camisetas são coloridas e também são com estampa. Então, por conta disso, eu tenho optado por camiseta branca e preta, certo? E o 13º item são sapatos. Novamente, como eu falei, além de não precisar de camiseta social, eu também não preciso de sapato. E agora a gente vai para os itens que eu passei a comprar menos depois que eu comecei a me aprofundar mais no minimalismo. Então, aqui já foi 13 itens que eu não compro mais. Agora, itens que eu passei a comprar menos. O 14º item da nossa lista é porta-retratos. Eu tenho poucos porta-retratos em casa, na verdade a gente tem 3 e é isso. A gente achou um número legal, tem fotos importantes, fotos que a gente tem um carinho e é isso. Conforme for passando o tempo, vai vir o filhote por aí, talvez a gente tenha mais 1, 2 porta-retratos, mas a gente não quer ter aquele excesso de fotos assim pela casa, ou pelo menos não ter tanto porta-retrato. Talvez a gente pode fazer um mural de foto ou algo do tipo. Isso são coisas que, conforme for passando o tempo, a gente vai identificando. Mas a gente realmente passou a ter menos porta-retrato e comprar menos porta-retrato justamente porque a gente quer ter menos coisa em cima das coisas planas. Porque traz mais paz, traz mais tranquilidade, traz uma sensação maior de organização, de leveza, de fluidez. E o 16º item que a gente passou a comprar menos são toalhas. Toalhas de rosto e toalhas de banho. A gente tem basicamente 3. 3 para cada um, no caso. Por quê? Enquanto uma está sendo lavada, uma está sendo usada e a outra fica de reserva. E toalha de rosto, a mesma coisa. O 17º item, junto com o 18º, pano de prato. A gente tem somente 3, porque não tem necessidade de ter mais. E toalha de mesa a gente tem somente uma, porque a gente usa aquelas coisinhas de colocar só o prato. Ô amor, como é que é o nome daquela coisa que a gente usa na mesa, no lugar da toalha de mesa? Supla. A gente usa supla. Supla. Supla é o cara aquele, ela disse. A gente usa supla. Enfim, é um negócio para colocar lá na mesa, no lugar da toalha de mesa, que é muito mais sustentável, muito mais prático de limpar, do que ter que ficar usando toalha de mesa e ter que ficar lavando o tempo todo. Então é isso aí, a gente usa o supla. Ai, ai. O 19º são roupas de cama. A gente tem 2 kits, enquanto um está sendo lavado, o outro está sendo usado. E é isso. E o 20º item que eu passei a comprar menos são canetas. Geralmente também, assim, seguindo a parada das agendas lá, eu tinha um monte de caneta por onde eu passava. Hoje eu tenho a canetinha que está aqui junto com o bloquinho e é isso aí. Simples assim, sem ter aquele monte de tralha, sem ter aquele monte de coisa. Ali na minha mesa eu tenho somente mais uma caneta vermelha e uma preta para que eu possa sublinhar ou fazer alguma observação em alguma coisa que eu estou escrevendo. E deu. E a 21ª coisa que eu passei a comprar menos é também os artigos de papelaria. Além de ter poucas canetas, também não precisa ter aquele monte de marcador de página e post-it e o caramba 4. A gente tem alguns post-its, um estoquezinho para usar, para marcar, para fazer anotações, enfim, fazer até deixar recado um para o outro
quando eu saio e eu tenho que deixar um recado, colo o post-it na geladeira ou na porta e a Dani chega e vê, e assim vice-versa também. A partir de agora são os itens pessoais. Outra coisa que eu passei a comprar menos e parar de olhar foram óculos escuros, porque além de ter começado a adentrar o minimalismo, eu passei a usar óculos. E aí, quando você usa óculos de grau, não faz muito sentido você ter um monte de óculos escuros, porque você precisa ter grau no óculos. E aí sai bem mais caro. Então eu tenho somente mais um óculos escuro. Ah não, na verdade 2, porque eu tinha um outro e daí esse outro mais velhinho eu uso para andar de bike, para ir fazer acampamento, ir pro meio do mato, assim. E eu tenho um outro que é mais novo, que aí eu uso no dia a dia. E outras coisas que eu passei a comprar menos também com o minimalismo foi perfume. Às vezes a gente acaba comprando mais perfume, tendo mais perfume, geralmente principalmente quando eu estava mais na fase da adolescência, assim, né, início da fase adulta, eu tinha uns 2, 3 perfumes, e hoje não. Tenho somente um, uso ele até o final, compro outro, uso ele até o final, compro outro, e é simples assim. E o 24º item são relógios. Eu tenho esse relógio e o 25º item são mochilas e malas. A gente passou a comprar menos porque, ao invés de a gente ter uma mala grande para o casal ou ter 2 malas pequenas, a gente optou por ter somente 2 mochilas. Como a gente não tem muita coisa, acaba que quando a gente vai viajar, a gente não leva muita coisa. E aí, 2 mochilas foi o suficiente para a gente. Um para cada um, e é isso. Tem vezes que a gente vai viajar e a gente leva só uma mochila, que foi o caso agora da última viagem que a gente fez, que a gente foi acampar, que a gente levou somente a minha mochila e serviu muito bem para os dois, porque a mochila tem bastante bolso, bastante divisória e foi mega útil. E o 26º item da lista são calças. Eu tenho somente 3 calças, uma calça preta, uma calça jeans e uma calça verde escuro assim. E o 27º e último item que eu passei a comprar menos são roupas íntimas. E eu compro tudo igual, eu compro kit na internet. Então eu tenho somente cueca preta e meia preta. E para concluir o vídeo, como eu já falei lá no início, esse vídeo ele tem o objetivo de você refletir acerca da utilidade das coisas que você tem aí na tua realidade. Podendo assim, talvez fazer algum limpa e talvez tirar algumas coisas que você tenha percebido que não faz tanto sentido você ter. Mas, acima de tudo, o que eu passei é o que eu estou vivendo e é o que eu achei mais útil, mais simples, mais leve para aplicar na minha vida. Você não precisa se sentir mal porque você não faz isso, ou você não precisa levar isso como um ideal acima de tudo para você viver. Você pode olhar a tua realidade, ver o que faz sentido nisso que eu estou vivendo aqui na minha, e aí você vê se você aplica ou se você não aplica. E se você quiser viver um pouco mais do minimalismo na prática, você pode assistir as minhas aulas de terças-feiras, às 20 horas. Eu sempre trago uma aula ao vivo e 100% gratuita para aplicar o minimalismo, a produtividade na tua vida de fato. Justamente porque a gente está sempre sendo bombardeado de conteúdo e por vezes a gente não consegue aplicar. Então as aulas de terça, elas vêm justamente com esse objetivo de te fazer se movimentar. Nessa terça a gente vai falar sobre como eliminar as distrações internas para focar no essencial, para conseguir realmente se movimentar na nossa vida, eliminando aquele excesso de coisas que vem aqui de dentro e que acabam nos atrapalhando. Ou pelo menos, se não eliminar, você vai tornar consciente e aos poucos você vai minimizar. E também já teve várias outras aulas nas terças-feiras que estão liberadas lá para os membros. Aí sim, se você não viu as outras aulas e você quer ver, você precisa se tornar membro. E para se tornar membro é só você fazer a assinatura por R$ 7,99 por mês. O link para se tornar membro também está aqui abaixo. Se você ainda não é inscrito no vídeo também, no vídeo é bom, né? Se você ainda não é inscrito no canal, também é só você se inscrever, clicar no botãozinho vermelho que está aqui embaixo. E se você quiser acompanhar um pouco mais o meu dia a dia, é só você acompanhar o meu Instagram, o @ também está aqui abaixo. A gente se vê no próximo vídeo e bora pra cima!